Olá, estou de volta. Muita louça para lavar, muito chão para varrer e muitas tarefas aqui na nossa quarentena. Espero que você esteja bem, a você, mãe. Espero que você tenha tido um ótimo Dia das Mães. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado de Forex. Forex quer dizer Foreign Exchange, mercado de câmbio, e é um mercado que negocia 2 trilhões de dólares por dia no mercado spot, mas ele negocia mais uns outros 4 trilhões de dólares no mercado forward, que é uma espécie de mercado futuro. Ele funciona de uma maneira um pouco diferente do mercado de ações e de commodities, porque ele não é um mercado que acontece numa bolsa especificamente, como os mercados de commodities mais importantes, por exemplo, que acontecem na Chicago Mercantile Exchange, ou o mercado de commodities aqui, que acontece na BMF, na B3, né? O mercado de Forex é um mercado chamado de OTC. OTC significa Over the Counter, que é sobre o balcão, é mercado de balcão. Na verdade, o mercado Forex negocia em várias praças ao redor do mundo. A mais importante delas, longe, é a Praça de Londres, mas ele começa na Ásia, depois ele é transferido para a Europa e finalmente ele fecha nos Estados Unidos. Aí quando abre o mercado da Ásia de novo, fechou um pregão do mercado de Forex. Uma das características desse mercado é também de que o que se negocia são pares de moedas negociadas em outras moedas. Nós conhecemos bem um par aqui, que é o dólar real, o dólar negociado em reais. Ele custa 5,70, uma coisa assim, não é verdade? Agora, você também pode fazer o par real dólar. O par real dólar não vale 5,70, ele vale 0,3, se não me engano, alguma coisa assim, não é? Então, existem aí uns 60 pares de moedas. Eu vou mostrar para vocês os mais importantes. Você pode estar se perguntando também, mas como é que oscilam essas moedas? Olha, vou te dar 2 exemplos, só para você sacar como as oscilações acontecem. Por exemplo, se um grande número de ingleses resolver comprar dólar, eles vão usar libra para comprar dólar. Então, de certa maneira, eles estão vendendo libra e comprando dólar. Então, isso causa uma pressão de compra no dólar e uma pressão de venda na libra. Ou seja, o par dólar-libra sobe, né? Porque você, então, vai ter mais oferta de compra de dólar em libra. Ou, por outro lado, se um país, por exemplo, os Estados Unidos, e a gente, digamos que estivesse analisando o mesmo par libra, aliás, dólar em libra. Na verdade, é libra em dólar. Vamos pensar no libra dólar em libra. Digamos que os Estados Unidos aumente a sua taxa de juros, o Federal Reserve Bank aumente a sua taxa de juros. Ora, fica mais interessante as pessoas investirem nos Estados Unidos do que na Inglaterra. Então, as pessoas também vão estar comprando dólares com libra e esse par vai subir, não é? Existem basicamente 2 tipos de participantes desse e, na verdade, de qualquer um dos mercados. Os chamados hedgers e os chamados especuladores. Os hedgers são aquelas pessoas que usam esses mercados para se protegerem. São pessoas que lidam no segmento real da economia ligada a esses ativos. Por exemplo, o importador e o exportador são pessoas que lidam no segmento real do mercado de câmbio. Digamos que um exportador, ou melhor, um importador, tenha contratado a compra de um material ou de uma mercadoria que ele vai ter que pagar em dólar.
Só que ele só vai ter que pagar daqui a um mês. Vejam, todo o processo que ele desenvolveu, todo o planejamento que ele desenvolveu é para vender a mercadoria que ele vai comprar, contando com base no preço do dólar hoje. Aqui aí nós estaríamos falando no par dólar-reais, que hoje está 5,70 aproximadamente, né? Só que de hoje até mais um mês, quando ele vai ter que pagar efetivamente, o dólar pode subir. E se o dólar subir nesse período, isso pode tomar todo o lucro dele que ele tinha planejado. Então ele precisa se proteger contra uma alta no dólar. Como ele vai ter que comprar dólar, ainda vai ter que comprar dólar, a gente diz que ele está vendido no mercado. É como se ele tivesse vendido, porque ele ainda não tem o dólar que ele vai usar para pagar o exportador dele. Então o que ele faz? Ele que está com o sinal de menos no mercado de dólar, ele usa o mercado futuro, no caso aqui da BMF de dólar, e faz uma posição de compra. De tal maneira que ele fica com uma posição de venda e uma posição de compra. Ou seja, ele trava o preço do dólar no preço atual. Por quê? Como ele tem uma posição de venda, se o dólar subir, ele vai perder dinheiro, porque ele vai ter que pagar mais pelo dólar que ele vai comprar. Mas, por outro lado, como ele comprou uma quantidade equivalente de dólares no mercado futuro, se o dólar subir, ele vai ter um ganho. Então, o ganho que ele vai ter no mercado futuro compensa a perda que ele vai ter no chamado mercado físico. E aí ele sai zerado, quer dizer, ele não tem aquele prejuízo. Isso é o processo que se chama hedge. Hedge significa cerca, proteção. Então, os mercados são feitos basicamente para atender a esse segmento real da economia. Entretanto, não adiantaria nada se o importador que precisa comprar dólar, quando for na BMF para comprar uma quantidade de dólares equivalente ao que ele vai ter que comprar lá na frente, assim, eu acho que talvez possa ter surgido uma pergunta agora, que eu me lembrei. Poxa, mas o cara vai comprar dólar na bolsa, mas ele não vai ter que pagar agora pelos dólares que ele vai ter que comprar? Por que ele não compra o dólar agora no mercado físico? Ora, porque talvez ele não tenha o dinheiro ainda. Mas na bolsa ele não tem que pagar? Não, na bolsa ele pega uma carta de fiança de um banco, põe na bolsa, ou ele pega outros ativos, ele pode ter ações, ele pode ter... são vários outros ativos, mas, por exemplo, é uma carta de fiança. Ele deposita na bolsa e com isso ele faz a compra dele. Ele eventualmente vai ter que ter dinheiro para pagar os chamados ajustes diários se o dólar começar a cair no mercado futuro. Se começar a cair, aí ele vai comprar no mercado à vista, ele vai comprar a um preço mais barato, mas vai ter um prejuízo no mercado futuro, né? Os mercados futuros permitem, através do que se chama alavancagem, que as pessoas façam as suas posições pagando apenas 10%, e esses 10% pode ser numa carta de fiança. Os 10% é o que a gente chama de margem original. Então, isso é muito bonito, só que isso só funciona se o tal mercado da BMF, onde ele vai fazer o hedge dele, tiver o que a gente chama de liquidez. O que é liquidez? O cara tem que ir lá comprar, ele tem que ir lá comprar o dólar no mercado futuro, tem quem queira vender para ele, tem que ter alguém vendendo, isso chama-se liquidez. Pô, mas peraí, o cara não quer comprar 5 mil, 10 mil, 100 mil, ele quer comprar 5 milhões de dólares, então tem que ter liquidez para 5 milhões de dólares. Quem proporciona essa liquidez são os especuladores, que é a outra parte do mercado. O especulador entra porque ele quer assumir o risco que o importador não está disposto a assumir, não quer assumir esse risco. Que ele tem um negócio que é comércio, ele compra lá fora e vende aqui, e ele tem a margem dele, e ele está satisfeito com essa margem. Agora, se ele tiver que pagar um dólar muito mais caro, essa margem vai para o saco e eventualmente ele pode ter prejuízo, né? Então, por isso ele vai se proteger, e para se proteger é preciso ter liquidez. Quem oferece liquidez? Presente. Eu sou especulador. Eu sou especulador, que é uma palavra meio... Às vezes ela foi usada com conotações aí meio de... como se a gente fosse
O atravessador. Atravessador é o cara que vai no campo, compra o café do cara e vende 5 vezes mais caro. Esse é o cara atravessador. O fazendeiro acaba recebendo muito pouco. Isso era mais para antigamente, né, que tinha poucas informações. Hoje qualquer pessoa tem acesso às cotações em tempo real. E os especuladores também são confundidos com manipuladores. Pô, manipulador não tem nada a ver com especulador. Então, esses dois segmentos, os hedgers e os especuladores, é que fazem com que os mercados funcionem. O especulador é como se fosse o óleo que lubrifica as engrenagens do mercado para que ele funcione, tenha liquidez e possa proporcionar ao segmento real da economia a possibilidade de eles se protegerem contra as oscilações no preço desses ativos que eles negociam. E os mercados futuros foram feitos porque eles foram feitos inicialmente para as commodities, porque as commodities estão sujeitas a grandes oscilações de preço, como soja, café, algodão, ouro, enfim, uma infinidade enorme, né? Então, nos mercados de Forex, existe também a participação desses dois segmentos. E eles proporcionam, assim como os mercados futuros proporcionam também, a possibilidade de alavancagem. Alavancagem é aquele processo da margem. Você, para fazer um contrato futuro, você tem que depositar apenas a margem de garantia. Depois você tem que ir pagando os ajustes diários. A margem é mais ou menos 10% do valor do contrato que você vai negociar. Isso é o que a gente chama de alavancagem de 1 para 10. Por quê? Porque você vai botar só 10%, mas você está negociando com 100%. E que significa que, digamos que você está negociando com um contrato que vale 100 e você pôs 10 de margem. Ora, se os preços desse ativo oscilarem 1%, você vai ganhar ou perder 1%, não sobre 10, que é a margem que você pôs, mas sobre o que você está negociando, que é 100. 1% de 100 é 1. Acontece que 1 é 10% da margem que você colocou. Ou seja, quando você está num processo de alavancagem de 1 para 10, ou de 10 para 1, como outras pessoas falam, se o mercado oscila 1%, você está ganhando ou perdendo. Pois é, as pessoas às vezes esquecem que não é só ganhar, né, pra caramba, é eventualmente perder pra caramba também. Então, oscilou 1% se você está num processo de alavancagem de 1 para 10, como é o caso dos mercados futuros, aproximadamente o caso dos mercados futuros aqui, mini índice, mini dólar, café, soja, algodão, etc. Então, oscilou 1%, você está ganhando ou perdendo 10% do dinheiro que você colocou lá, que é a sua margem de garantia. E se oscilar 10%, você vai estar tendo condições de dobrar o seu capital ou de caput, perder totalmente o seu capital. Os mercados de Forex oferecem alavancagem, dependendo da corretora na qual você vai operar, de 1 para 100. E já vi algumas corretoras em que se oferece alavancagem ainda maior. 1 para 100 é o seguinte, oscilou 1%, você ganhou ou perdeu totalmente o seu capital. Capite? Bem, se você for operar nos mercados de Forex, saiba muito... Não, você não entendeu. Sabe muito, mas muito mais do que você está imaginando. É muito bem o que você está fazendo. Porque senão... tem 98% de chance de você perder todo o capital que você vai botar lá. Se você é novato no mercado, não alavanque. Olha, a razão é simples. Para você ter sucesso nas operações nos mercados de risco, você precisa estabilizar o bestonto aqui, ó, o telhado, a telha, o seu psicológico. Você precisa ter um equilíbrio emocional. Isso é peso 8 na prova final para saber se você vai ter sucesso ou fracasso nas suas operações nos mercados de risco. Para que o seu equilíbrio esteja, para que a sua mente esteja equilibrada, você não pode ter pressão nenhuma. Você tem que operar na boa, sabe como é? Agora, se você entra numa situação que se oscilar 1%, você está ganhando ou perdendo 10% daquele dinheiro que você vai ter que usar para pagar as contas no final do mês, cara, não tem chance, você vai dançar, cara. Ah, não, mas peraí, eu vou botar só o dinheiro que eu quero perder. Bom, aí também não funciona, porque essa palavra não existe, isso é mindset ferrado.
Não pense no dinheiro que você possa perder. Você já está começando perdendo. Se você acha que você pode perder, você vai perder. Entendeu? Você tem que alocar um capital que você não vai precisar, que é o seu capital de especulação. Você não tem? Cara, eu sinto muito. Olha, eu ouvi de um cara uma vez que esses mercados de renda variável é para quem tem dinheiro. Hoje, felizmente, os mercados de criptomoedas, o próprio mercado de Forex, permite que você opere com menos, com $100, abra conta numa corretora com $200, até menos se for mercado de criptomoedas. Tá? Mas você tem que ter o capital, você tem que definir esse capital, e aí você tem que usar esse capital para tentar aumentar esse capital. Aqui no canal a gente tem falado de você ter criptomoedas, porque a gente acha que Bitcoin vai subir muito ainda. Eu acho que vai ser o novo padrão monetário em substituição ao dólar, e daí a gente entra no mercado e tenta ir aumentando a quantidade de bitcoins que a gente tem, mas não é dobrando a quantidade em alguns poucos meses, muito menos em algumas semanas, ou ganhando 10% por semana, ou não sei quantos por cento por dia. Não é nada disso, é uma coisa devagar. Você tem que ter humildade no mercado. O mercado de Forex é exatamente a mesma coisa. Tá? Você, se for entrar em alavancagem, você tem que saber exatamente qual é o capital que você está pondo. Você tem que ter noção muito boa de controle de risco. Você tem que saber tudo. Você tem que ser, cara, boina verde. Você tem que saber operar o processo, o gráfico, o processo de colocação de ordens, os tipos de ordens, usar sempre ordens de stop, nem pensar em operar sem ordens de stop, nunca deixar a corretora zerar você, porque se ela zerar você, você provavelmente quebrou e acaba a brincadeira, você não pode operar mais, né? Bom, muito bem, isso posto, então eu quero mostrar a vocês que nos mercados de criptomoeda, nos mercados de Forex, as principais moedas são, bem, pense comigo, qual é a principal moeda? Qual é o principal moeda que compõe pares de negociações? A moeda da maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, que vem a ser o dólar, tá certo? E qual é a segunda moeda? A da segunda potência mundial, que vem a ser a Europa, o euro. E a terceira? Outra maior, grande economia mundial, que é o Japão, o iene. E a quarta, libra esterlina, a Inglaterra. Então são essas aqui as principais moedas. Número 3, libra esterlina. Dólar australiano é a próxima. Franco suíço, dólar canadense, dólar de Hong Kong, coroa sueca, dólar neozelandês, won sul-coreano, dólar de Singapura, Noruega, México, Índia, Rússia, Polônia, Turquia, África do Sul e finalmente estamos nós aqui com o real brasileiro. E esse site vai mostrando aqui todas as moedinhas aí, né? Então, para nós brasileiros, logicamente, interessa muito os pares que são feitos contra o real. Então, a nós interessa muito os principais, o dólar em real, o euro em real, o iene em real, a libra em real, dólar australiano em real, franco suíço em real e assim por diante. Mas para quem opera nos mercados de criptomoedas na cabeça, para quem opera nos mercados de Forex, ele vai buscar os mercados com maior liquidez. E os mercados, eventualmente, né? Existe uma infinidade de pares, mas uns 60 pares mais ou menos com muita liquidez, né? Então, os pares mais importantes são, em primeiro lugar, o euro contra o dólar. Depois, o dólar contra Por que euro contra dólar e dólar contra o Japanese Yen? Porque o Japanese Yen é menor do que o dólar e o euro, quer dizer, vale muito menos do que um dólar. Então, aí a conta fica positiva. E veja bem, se você dividir, se você fizer um par de uma moeda forte com uma moeda fraca, por exemplo, dólar real, você vai ter uma conta que é acima de 1, não é verdade? Como é o caso do dólar real, que vale 5,70. Agora, se você for fazer ao contrário, se você for fazer o real contra
o dólar, ele vale zero alguma coisa. E é mais complicado a gente mexer com casas decimais, muitas casas decimais é mais complicado. Então as pessoas tendem a fazer assim, os pares mais importantes são aqueles, quer dizer, os pares entre as moedas importantes são primeiro o mais valioso, em cima o mais valioso e embaixo o menos valioso, como é o caso aqui do euro-dólar, porque o euro vale mais do que o dólar. O dólar vale mais do que o Japanese yen, muito mais do que o Japanese yen. Aí a libra contra o dólar, porque a libra vale mais do que o dólar também. Mas o dólar australiano vale menos do que o vale menos do que o dólar, né? E assim por diante, né? Então, dólar contra o dólar canadense. Aqui, dólar canadense, não sei se vale mais do que o dólar, não, vamos ver. Nós vamos ver tudo isso nos gráficos, tá? Mas esses são os pares, então. Dólar australiano contra o dólar americano, o dólar contra o dólar canadense, franco suíço, Nova Zelândia contra o dólar. Aqui nós temos o euro contra o Japanese yen, que é 4% do mercado total, vejam. E aqui a libra contra o iene. Depois ainda a gente tem o euro contra a libra, o dólar australiano contra o Japanese yen, o iene japonês, e o euro contra o dólar australiano, e aí 12% as outras moedas, né? Logicamente o dólar real está incluído nessas aqui. Muito bem, agora nós vamos então, depois desse começo, nós vamos para os nossos mercados e vamos ver primeiro a nossa moeda Forex mais importante, que mais interessa aos brasileiros, que é o próprio dólar em real, né? Para isso nós vamos ver esse gráfico que a gente traz aqui agora desde 2003, são quase 20 anos, na verdade a gente traz desde 95, né? Mas se trouxesse aqui são 20 anos de gráfico, que a gente pode pôr no gráfico semanal para ver esses 20 anos de gráfico, e aí a gente vê que nós acabamos de romper uma resistência muito importante. Eu fiz as projeções aqui que estão sendo alcançadas, né? E agora, se a gente for para o gráfico diário aqui, eu quero só lembrar, tenho falado isso no canal, que nós projetamos primeiro esse último movimento para cima a partir desse fundo aqui, o mercado chegou lá, e agora, depois que ele fez esse triângulo ascendente, nós então projetamos, porque esse triângulo ascendente separa esse movimento desse outro movimento aqui, e o que nós fizemos foi só simplesmente projetar a amplitude do movimento anterior ao triângulo ascendente para cima a partir do fundo aqui, e veio daqui que é 6,60, 6,70, que é o que eu acho que é para onde eu acho que o mercado de dólar está indo, né? Mas além desse cara, se a gente for aqui para o mercado Forex, a gente tem também o inverso que eu falei para vocês, que eu falei que era 0,30, mas não é 0,70, tá? Então esse gráfico que eu estou mostrando é exatamente o inverso daquilo que eu estava mostrando para vocês, tá? Aqui está vou mostrar aqui para vocês, nós estamos no gráfico diário, aqui está o triângulo descendente equivalente àquele triângulo ascendente que eu tinha mostrado ali para vocês. E o mercado rompeu, depois fez um pullback e depois rompeu de novo. E aqui ele está fazendo um pullback para esse antigo suporte. É a mesma coisa. Aqui, ó. Tá? Ele é simplesmente invertido. É isso que acontece. Tá? 0,1740 é o equivalente a 1 dividido por 5,7480. É simplesmente o inverso. Tá? Mas vamos ver então, vamos dar uma corrida rapidinha. E eu estou falando isso porque nós, não sei se você sabe, mas nós temos um produto que são recomendações de compra e venda de ações e de compra e venda de criptomoedas. E nós estamos criando um outro produto, até porque, como eu disse, o mercado de Forex é um mercado
é o maior mercado do mundo, né? Ele é maior do que todos os outros mercados juntos. E nós sabemos que tem muita gente que usa esses mercados. E a pergunta, então, eventualmente que surge é, puxa, mas você não é especializado em mercado de ações e mercado de criptomoedas? Felizmente, na verdade, eu sou especializado em análise técnica. E análise técnica, diferentemente de análise fundamental, não requer qualquer expertise para você sair de um mercado e analisar um outro, porque os princípios da análise técnica funcionam em qualquer mercado que seja regulado num pregão. E isso é muito conveniente, né? Eu, quando saí do mercado de ações e commodities e fui para o mercado de criptomoedas, eu me senti absolutamente à vontade. Não se pode dizer o mesmo, entretanto, dos analistas fundamentais, que estão ainda até hoje tentando reinventar uma análise ou inventar uma análise fundamental para o mercado de criptomoedas, que não tem os indicadores que eles usavam no mercado de ações e no mercado de commodities. Mas a análise técnica não, os princípios são exatamente os mesmos. Sabe por quê? Porque quem faz os mercados são pessoas. E pessoas são feitas do mesmo material, têm as mesmas ambições, querem casar com o mesmo, se juntar com o mesmo biotipo, querem comprar os mesmos brinquedinhos, viajar para os mesmos lugares. Antigamente, né, que a gente viajava, lembram, né? Querem, enfim, querem as mesmas coisas, não é? Hoje querem sair, quem sabe todas elas querem, suas ambições agora são não morar mais em metrópoles, já que existe o Zoom. As pessoas estão descobrindo o Zoom e as pessoas estão descobrindo que não precisam mais ir para os escritórios. Eu acho que isso vai mudar tudo. Mas enfim, então é isso aí. Para a gente não se estender muito, vamos voltar aqui para o gráfico do dólar e vamos ver, em primeiro lugar, um par, que na verdade não é um par, mas ele tem muito, ele é como se fosse um benchmark aí para o mercado de Forex, que é o Dollar Index. Isso é um índice do dólar contra uma cesta de moedas. E a cesta de moedas essas principais moedas aqui: euro, Japanese Yen, British Pound, Australian Dollar, Canadian Dollar, eu não sei se tem o Yuan aí, mas enfim, é sobre uma cesta de moedas. Então, quando a gente olha esse gráfico e a gente vê um processo assim, o dólar caiu de 2003 até 2008, não é? Por quê? Porque foi baixando taxa de juros. Quando foi baixando taxa de juros, foi perdendo o interesse de aplicar lá nos Estados Unidos. Aí teve 2008 e o dólar subiu por conta do 2008. Sabem por quê? Isso aqui é o que se chama Flight for Quality. É o voo para a qualidade. Em 2008, o pessoal fugiu para a qualidade dos títulos do Tesouro Americano. Naquela época era um pouco, tinha uma qualidade um pouquinho melhor do que hoje, porque os Estados Unidos devia 9 trilhões, hoje deve 24 trilhões de dólares. Né? Então hoje, nós olhando esse gráfico, a gente vê que, bem, tivemos essa tendência de baixa, depois o mercado entrou num processo lateral, e aí ele, digamos, se a gente considerasse isso aqui como uma grande batalha, a gente aqui viu que essa batalha foi claramente ganha pelos comprados, e aí agora nós temos uma tendência de alta com uma reta suporte de 1, 2, 3, 4 pontos, olha, milimetricamente colocados aí na reta. Bem, o que aconteceu recentemente? No começo de março, quando começou a Covid, voo para qualidade, Flight for Quality, o pessoal saiu, tudo voltou para o dólar, queria ir para o dólar. Só que agora parece que eles estão repensando. O mercado caiu e está fazendo um triângulo simétrico que deve dar continuidade ao movimento que o precedeu, portanto o dólar deve cair em relação a essa cesta de moedas, na minha opinião. Muito bem, agora mudamos para o euro e vamos ver o que esse gráfico diário, vamos botar esse gráfico no semanal aqui. Olha, o euro está caindo em relação, porque vejam, esse par é o euro em dólares, tá? Quantos dólares você precisa para comprar um euro? O fechamento de sexta-feira você precisava 1,08, sim, porque o euro vale mais do que o dólar. Então nós estamos vendo a tendência de baixa aqui, uma grande tendência de baixa, já é desde 2008 que o euro passou a valer
mais do que o dólar, possivelmente por conta das ginásticas financeiras que o Fed está fazendo para manter o doente vivo, né? Isso aqui se refletiu também na alta da bolsa e tudo mais, né? E muito bem, então o que a gente pode ver desse gráfico? Estamos no semanal, a gente vê que o mercado está chegando perto desse fundo aqui, desse nível aqui, que é um baita de um suporte aqui no 1,05, né? Depois dele já ter estado em 1,25 no começo de 2018. E agora vamos voltar para o gráfico diário para ver se a gente tem alguma indicação sobre o que possa acontecer agora. O mercado está numa tendência de baixa desde o início de 2018, mas ele, olha, vejam só, ele rompeu esse nível aqui, voltou a subir, que foi aí no Covid, né? Aliás, não, o Covid foi aqui. Então, o euro cai no Covid e agora ele está praticamente o inverso, né? Porque isso aqui, nós tivemos um movimento de alta e agora estamos fazendo, será? Eu acho que a gente está fazendo uma acumulação, eu acho que deve dar continuidade à alta. E agora o mercado acabou de fazer uma reversão aqui nesse nível de suporte, né? Então, eu acho que a gente está vendo algo parecido com um triângulo aqui. Se a gente tirar esse cara aqui, ó, é indefinido isso aqui, eu não vou... acho que não dá para entender isso aqui como nada, isso aqui está no meio dessa acumulação aqui, então isso está indefinido. A gente tem que esperar aí para ver qual desses níveis será rompido em primeiro lugar, se é esse fundo aqui ou se são esses dois topos aí, e aí nós vamos ter uma ideia melhor sobre quem vai ganhar essa batalha, se é o euro ou se é o dólar, não é? Se são ou de outra maneira, se são os comprados em euro cotado em dólar ou se são os vendidos em euro cotado em dólar. Próximo é o Japanese Yen, em que a gente vê essa grande tendência de baixa desde 1998. E esse aqui, olha, vejam só, um ien japonês, $1 vale 105 ienes japonês. Então isso aqui é dólar em ien japonês. Você precisa 105 ienes para comprar, na verdade 106,71 para comprar $1, tá? Essa tendência que tinha 1, 2, 3, 4 pontos foi rompida, o mercado voltou. Agora, por outro lado, se a gente traçar Fibonacci aqui, você vai ver que o mercado já cumpriu e já extrapolou aí as suas correções Fibonacci. Ele já corrigiu ponto 382, ponto 5 e já foi acima do ponto 618. Então não temos mais o que fazer com esse Fibonacci aqui traçado. Então, quando isso acontece, como eu entendo? Eu falo, olha, o mercado está estabilizado, até porque ele está nessa acumulação aqui 1, 2, 3 anos, 3 anos e meio ele está nessa acumulação aqui. Então, a gente precisaria dar uma espiada nessa acumulação para ver o que pode acontecer. E o dólar em Japanese Yen, então, se isso aqui cai, é o dólar em Japanese Yen, tá certo? Você precisa de 106 Japanese Yen para comprar $1. Se isso aqui cai, você vai precisar menos Japanese Yen. Isso é o Yen subindo e o dólar caindo. Eu estou vendo aqui topos consecutivamente mais baixos e fundos no mesmo nível. Então, apesar de a gente ter tido isso aqui não conta muito, né? Porque isso aqui é Covid, né? Então, eu acho que as chances maiores são que o dólar caia em relação que o gráfico caia, né? O dólar em ien caia. Bem, a próxima é libra esterlina. Libra esterlina que está aqui. Bem, aqui claramente a gente tem uma situação que o mercado estava numa tendência de baixa e que, veja, a libra esterlina vale bem mais do que o dólar. Você precisa de $1,24, $1,2405 para comprar uma libra esterlina, tá? Então vejam só, no Covid a libra caiu porque houve o voo para a qualidade do dólar e depois subiu e o mercado está se acumulando no que eu acho que é uma acumulação que deve dar continuidade à alta. Então acho que a libra deve subir em relação ao dólar. O dólar australiano,
está numa tendência de baixa desde 2012 e não dá para a gente saber aqui o que pode estar acontecendo. Ele está subindo e possivelmente acho que tem uma boa chance de ele chegar nessa resistência aqui a 0,067, né? Isso aqui é dólar em dólar australiano, né? No dólar da Austrália. Você precisa de... Não, desculpe, isso aqui é o dólar australiano sobre o dólar. Você precisa de 0,66 dólares para comprar um dólar australiano, tá? Eu espero não esteja falando besteira, não, mas é isso mesmo, porque o dólar vale mais do que o dólar australiano. Agora vamos ver o dólar canadense. O dólar canadense também é o dólar sobre o dólar canadense sobre... Não, desculpe, é o dólar sobre o dólar canadense. Você precisa de 1,4 dólar canadense para comprar um dólar, tá? E aqui a gente vê o inverso, ó. Aqui nós tivemos aí o Flight for Quality, o dólar sobre o dólar canadense, né? Que nem o dólar sobre o real. Então aqui nós temos que ter 1,39 dólar canadense para comprar um dólar. Então aqui cada vez mais, né? Por quê? Porque foi o Flight for Quality, o voo para qualidade. Aí os preços caíram e estão claramente fazendo uma acumulação que deve dar continuidade a esse movimento. Isso aqui é um retângulo, né? Então eu acho que esse suporte aqui vai cair e o dólar cai em relação ao dólar canadense. Esses códigos que vocês estão vendo aqui são os códigos da Enfoque que nós estamos mudando, porque, sabe, a Enfoque ela está aí desde 1983 e quando nós começamos com o mercado de câmbio, hoje eu tenho orgulho de dizer que nós somos a plataforma que está mais difundida no mercado de câmbio brasileiro, das corretoras de câmbio, e temos muito orgulho disso. Mas nós começamos lá atrás ainda não tinha sido inventado o euro, então o mercado de câmbio não era Forex ainda, não tinha todos esses pares que tem hoje, não tinha as características que tem hoje, então a gente só chamava de euro, porque você sabia que era o euro contra o dólar, Japanese Yen, British Pound. Hoje você tem troca-troca de vários pares com vários pares, né? Tem muitos outros pares. Então, em função disso, a gente está reformulando os nossos códigos para fazer com que eles estejam adequados aos códigos, assim como eles são vistos internacionalmente. Então, estamos fazendo isso. E por isso eu estou mostrando aqui para vocês, né? O Yuan vale... O Yuan, por outro lado, o Yuan é um pouco complicado porque ele não é uma moeda que chama-se free float, ela não oscila livremente, ela é meio manipulada pelo governo chinês, né? Mas o que a gente pode falar daqui? Olha, o mercado estava em tendência de alta desde 2018 e rompeu essa reta aqui, que tinha 3 pontos já, e aparentemente fez um pullback. E, portanto, deve continuar a cair por conta de ter rompido a reta e tudo mais, né? Então, isso aqui é o dólar sobre o Yuan, tá? Então, o dólar deve cair em relação ao Yuan também. Aqui a gente tem a Libra sobre o euro. E, na verdade, isso daqui é 0,87, porque isso daqui é o euro sobre a Libra, porque você precisa de 0,87 libras para comprar um euro, porque, como nós vimos, a Libra é mais cara do que o euro, né? E a gente vê que esse mercado tem pouca liquidez, né? Mas se a gente for para o mercado de 1 hora aqui, você vai ver que ele tem liquidez para o pessoal que faz day trade aí, né? Vamos ver se já foi corrigido. Se eu pedir para ser corrigido, isso aqui é o que a gente chama na Enfoque de bad tick. É um tick errado, estão vendo? Nesse dia aqui o mercado estava saindo 0,91 e saiu um negócio aqui a 0,51, um mínimo aqui. Então a gente corrige isso e daí quando a gente dá atualizar, se é dia de semana normal, isso já seria corrigido, né? Então volto aqui para o gráfico diário e vou mostrar agora o franco suíço em
Dólar, isso aqui é o franco suíço que caiu, depois subiu aqui em 2015, quando eles mexeram lá numas políticas lá. E isso aqui é o franco suíço em dólar, porque olha, isso aqui, infelizmente, eu não sei dizer para vocês, eu não sei se é franco suíço em dólar, não sei qual que vale mais, se é o dólar que vale mais que o franco suíço, ou se é o franco suíço que vale mais em dólar, CHF, mas eu vou ver aqui, nesse cara aqui, não, eu não tenho, eu vou ter que procurar, deixa quieto. Então vamos voltar aqui, eu fico devendo o franco suíço para vocês. Mas de qualquer maneira também, isso está completamente indefinido, porque o franco suíço é meio estável, então em relação ao dólar está bem no meio dessa acumulação aqui que vem, já fazem 5 anos, tá? Está bem no meio, então é quando a gente não tem muito o que falar, se bem que a gente olhando isso, a gente vê que essa cotação de 0,97 deve subir, então se deve subir é porque o dólar vai cair, né? Então eu acho que isso aqui é franco suíço em dólar, é franco suíço em dólar, sim, porque isso aqui deve estar de acordo com as outras, né? Dólar caindo, franco suíço subindo, então franco suíço em dólar, você precisa de 0,97 dólar para comprar um franco suíço, tá? E agora aqui a dólar de Hong Kong em cima do dólar. O dólar de Hong Kong, dólar em cima de dólar de Hong Kong. Você precisa de 7,75 dólares de Hong Kong para comprar um dólar. Vejam que interessante, olha, isso aqui a gente vê que tem uma certa manipulação nisso aqui, né? Hong Kong é muito importante, como se sabe, né? Então, a gente vê claramente o fundo do poço e o mercado está agora testando o fundo do poço. Será que ele rompe esse fundo do poço? Isso é dólar em dólar de Hong Kong. Ou será que ele não passa daqui e dólar em relação o dólar de Hong Kong vai subir? Porque se ele passar daqui, aí vai de encontro com a nossa análise de que o dólar cai, né? Porque isso aqui é dólar em relação... se você precisar cada vez menos dólares de Hong Kong para comprar um dólar, é porque o dólar está caindo. E finalmente aqui a New Zealand, em que... você também está vendo New Zealand em relação ao dólar, porque você precisa de 0,61 dólar para comprar um dólar de New Zealand, tá? Porque o dólar vale mais do que o dólar de New Zealand. E o que está acontecendo aqui? Isso aqui está claramente com indicação de alta. Olha, isso aqui parece um triângulo ascendente, o mercado parece estar rompendo esse triângulo ascendente aqui, né? Deixa eu traçar aqui para não ter dúvida. Ó, o triângulo ascendente está aqui, ó. Tá? Topos no mesmo nível e fundos consecutivamente mais altos. Então isso está aparentemente projetando os preços para cima, que significa que o dólar de Nova Zelândia você vai precisar cada vez mais dólares para comprar um dólar da Nova Zelândia. A moeda da Nova Zelândia está subindo em relação ao dólar. É isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa nossa nova intromissão aí no mercado Forex. Eu vou agora rapidamente mostrar a você como está o S&P e o Bitcoin. O S&P está abrindo daqui a pouco, eu estou fazendo esse vídeo domingo 9h34 PM, 9h34 da noite, e vamos ver o que vai acontecer. Mas vejam só como é que os mercados nos deixaram na sexta-feira. Olha, começando aqui com o Bovespa, e depois eu vou falar de Bitcoin também, que teve uma oscilação bastante interessante. Muito bem, nós estamos testando uma reta de suporte de longo prazo e eu entendo que nós estamos derrapando aqui para cima. Olha, o mercado, depois que teve a queda do Covid, deu uma alta, corrigiu, realizou lucro, deu outra alta e agora está se arrastando, estava se arrastando para cima e continua se arrastando para cima, no meu entender. Vamos ver como é que isso vai evoluir. Eu, infelizmente, acho que a tendência é de baixa, porque isso deve seguir o S&P, e o S&P, no S&P, esse é o quadro. A gente vê, primeiro, que ele não corrigiu o primeiro nível Fibonacci. Eu acho
que no mínimo dos mínimos, ele vai corrigir o primeiro nível Fibonacci, e se ele fizer isso, ele vai encostar no topo anterior à crise do subprime, que é esse topo aqui, ó. Agora eu vou botar ele aqui. Isso aqui é a crise do subprime, né, que foi 2008. Esse aqui foi o topo anterior a ele, que é onde está o primeiro nível de correção Fibonacci. Então isso aqui é 100%, isso aqui é 0,382. O mercado não chegou lá, não chegou perto lá, mas não chegou lá. Esse que eu estou mostrando é o gráfico indexado pelo CPI. Você quer ver o gráfico não indexado? Eu vou fazer uma cópia desse aqui para não fazer besteira. E parâmetros eu vou não indexar. Esse agora é o S&P nominal, tá? Então no S&P nominal a gente vai ver que o mercado precisa cair muito mais para chegar no topo anterior ao subprime. Por quê? E o primeiro nível de correção está aqui nesses níveis, porque se no outro a gente subiu 200 e poucos por cento do fundo ao topo aqui ele subiu 400%, e do topo do subprime a esse topo agora, com todas as maracutaias financeiras que os Estados Unidos fez, ele subiu 116%. Os Estados Unidos estava 116% acima do topo anterior ao subprime, que foi aquele que quebrou tudo, e depois eles foram lá e varreram, no meu entender, né, varreram tudo para baixo do tapete, e vamos que vamos. Então, essa é a situação. Olha, se a gente traçasse uma reta aqui, não, peraí, tem que ter mais longo isso aqui, né? A gente poderia traçar uma reta aqui. Como é que seria? Seria por aqui assim, e a gente vê que os mercados, quer dizer, o S&P sem indexar, ele acha que dá para imaginar que ele está fazendo um pullback, né? Mas esse não é o gráfico que eu acho que tem que ser visto, se bem que ele está mostrando mais ou menos a mesma coisa. Olha, neste segundo movimento de alta, ele subiu e agora está derivando. Isso aqui é um comportamento característico e peculiar, está descrito nos livros, mas é fácil de entender. Olha, ele está derrapando no sentido. Isso aqui indica a perda de força desse ímpeto de alta aqui. E geralmente ele perde força antes de virar a tendência para baixo. Agora vamos de volta aqui ao gráfico que eu acho que tem que ser visto. Por que eu acho que é esse gráfico que tem que ser visto? Porque, cara, os caras da grana, a turma do dinheiro grosso, esses caras são aqueles fundos de hedge, o family office, o escritório da família Gates, por exemplo, do Bill Gates. Não sei quantos bilhões de dólares lá para o cara investir, tá certo? Esses caras têm acesso a tudo, tem todas as corretoras do mundo paparicando eles com todas as informações, com todas as possibilidades de investimento do mundo, né? Então, ele quando vai para o S&P, ele vai para o S&P deflacionado, quer dizer, tirando a inflação, porque a inflação, se for contar a inflação, ele tira o dinheiro e põe na renda fixa, né? Muito bem. Então, é esse o gráfico que eu entendo que tem que ser visto, e é o gráfico que eu olho sempre. E aqui a gente, então, está vendo também uma deriva. Agora, fechou aí com vontade na sexta-feira, né? Vamos ver a evolução disso. O mercado precisaria romper esse topo aqui a 2.960, de preferência até os 3.000. Mas eu acho que do jeito que ele está indo, a qualquer momento pode haver essa reversão e o mercado pode entrar numa tendência de baixa. Até porque nós tivemos aqui um primeiro movimento, correção, um segundo movimento, por enquanto foi da amplitude exata do movimento anterior. Isso aqui combina muito bem com uma ABC. Então, nós tivemos a onda 1, ABC onda 2, aí vamos para a onda 3, ABC onda 4, depois vamos para a onda 5, no que eu acho que vai ser a tendência de baixa que nós estamos entrando aí. Então é isso para o S&P. Só vou mostrar aqui o Nasdaq para vocês, que fechou ainda com mais bala, né? Até porque os Estados Unidos está subindo também por conta das FANG, né? As FANG são aquelas principais ações: Facebook, Microsoft, Amazon e Google. E essas ações estão subindo, isso está carregando o resto do mercado, mas a economia real, quer dizer, não que essas outras não sejam economia real, são agora, mas a velha economia está toda sofrendo muito, né?
Então vamos ver até onde dura isso, mas eu continuo firmemente aí com a minha ideia de que nós estamos entrando numa tendência de baixa e acho que você, para ter ações hoje, você precisa estar muito esperto, usando stops, porque a possibilidade de a gente ter mais uma sequência de circuit breakers aí, com isso que está acontecendo no mundo, com todo mundo, com o mundo inteiro parado, é muito, muito grande. É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo e se ainda não é assinante do canal, por favor, ajude a gente a crescer o canal. Se puder dar um like, se gostou, se quiser dar um like, também vai estar ajudando a gente. E a gente tem uns links aí dos nossos produtos e de algumas corretoras que a gente recomenda. Se você for operar criptomoedas, você se inscrevendo nelas, você está ajudando o canal também, porque a gente passa a receber um pedacinho das eventuais comissões que você fizer. É isso aí, muito obrigado pela audiência, um abraço, te vejo na próxima.